Ninguém percebeu ela caindo, tentando não chorar, exceto ele. E foi naquele instante que tudo começou. Havia histórias que ninguém contava, sentimentos que ninguém percebia e encontros que o destino preparava em silêncio, enquanto a cidade seguia indiferente. Ele era um homem cercado por luxo, mas carente de verdade. Ela era uma mulher acostumada a passar despercebida, mas guardava dentro de si um mundo inteiro de amor e coragem. Esta é uma história sobre dois mundos que nunca deveriam ter se cruzado, mas que se reconheceram antes mesmo de se entenderem. E antes de começarmos, se você gosta de histórias que falam ao coração, inscreva-se no canal e deixe essa jornada tocar você. Porque às vezes, tudo o que precisamos é acreditar que o amor ainda encontra caminho, mesmo onde ninguém espera. Mas o jeito como eles se encontraram, ninguém poderia imaginar. Arthur Monticelli era conhecido como um dos empresários mais influentes da cidade. Jovem ainda, herdeiro de uma das maiores redes de hotéis do país, cresceu rodeado de riqueza, viagens e privilégios. Porém, à medida que os anos passavam, a abundância parecia ficar cada vez mais vazia. Ele comparecia a festas luxuosas, jantares exclusivos, viagens inesquecíveis, e mesmo assim sentia que nada tocava seu coração. As mulheres que se aproximavam dele sorriram com carinho, mas seus olhos sempre entregavam o mesmo brilho calculado: interesse, status, vantagem. Arthur sorria de volta, educado, mas seu peito pesava com uma solidão que ninguém via. E essa solidão, por mais silenciosa que fosse, estava prestes a ser interrompida. Do outro lado da cidade, em um pequeno apartamento com janelas que rangiam quando o vento passava, vivia Elisa, mãe solteira, cansada, mas incrivelmente forte, embora ela mesma não percebesse isso. Ela acordava antes do sol nascer, preparava o café simples, arrumava o filho para a escola e saía para trabalhar limpando vidros em prédios comerciais. Seu corpo doía, mas sua vontade não. Havia algo nos olhos de Elisa, uma luz que insistia em brilhar mesmo quando a vida tentava apagá-la. Ela fazia tudo por Gabriel, seu filho de 6 anos, que era o único motivo pelo qual ela continuava respirando fundo e dizendo a si mesma que um novo dia valia a pena. Mas aquele novo dia não seria como os outros. Naquela manhã, Elisa caminhava apressada pelo centro da cidade, equilibrando sua mochila e o uniforme de trabalho. O céu estava nublado, talvez prometendo chuva, talvez apenas refletindo o que ela sentia por dentro. Ela pensava em como as contas estavam aumentando, como o patrão começara a atrasar pagamentos e como Gabriel precisava de um novo tênis para a escola. Eram preocupações que ninguém ao redor imaginava. As pessoas passavam por ela sem olhar 2 vezes, como se ela fosse parte da paisagem, invisível. Mas Elisa respirou fundo e continuou. Porque mães não podem parar. E mal sabia ela que naquele mesmo dia alguém finalmente a veria. Arthur. Naquele mesmo instante estava em sua cobertura, olhando pela janela de vidro que mostrava a cidade inteira aos seus pés. A vista era linda, mas não significava nada. Estava exausto após mais uma noite de eventos sociais onde todos sorriam, brindavam e conversavam. Mas ninguém dizia nada de verdade. Seu telefone vibrava com mensagens de pessoas que queriam algo dele, mas nenhuma que perguntasse como ele estava. Ele se levantou e decidiu sair. Talvez caminhar sem destino pudesse tirar aquele peso do peito. Talvez ele conseguisse por um momento se sentir parte do mundo real. Ele não sabia, mas o destino também estava saindo de casa com ele. E foi na esquina da Avenida Lisboa, em frente a um prédio espelhado, que seus caminhos finalmente se cruzaram. Elisa estendia o braço para alcançar um ponto mais alto do vidro, quando seu pé escorregou no apoio úmido. Por um segundo, tudo ficou lento. O balde caiu, a esponja voou, seu corpo perdeu equilíbrio. E Arthur, que vinha caminhando distraído, viu a cena se formar como um quadro inevitável. Seus olhos se encontraram. Hers, refletindo surpresa e constrangimento, os dele, um choque profundo e silencioso.
E foi nesse instante, nesse fragmento de segundo, que algo dentro dele finalmente despertou. Arthur correu instintivamente, segurando Elisa pelo braço antes que ela caísse completamente. O toque foi firme, porém delicado, como quem segura algo precioso sem perceber. Elisa respirou fundo. O susto fez seu coração disparar, e por um momento ela se sentiu ainda menor, ainda mais exposta. Me desculpa. Eu tô bem, eu só escorreguei, ela murmurou, tentando recuperar o equilíbrio e a postura profissional. Mas Arthur continuava olhando para ela como se tivesse visto algo que jamais havia notado antes nas pessoas ao seu redor. Verdade. Um silêncio curto se formou entre os dois, cheio de algo inexplicável. E naquele silêncio o destino sorriu, porque algo tinha acabado de começar. Elisa tentou disfarçar, abaixando-se para pegar o balde que havia rolado até o meio da calçada, mas sua mão tremia um pouco. A vergonha lhe apertava o peito, não por cair, mas por ser vista caindo, vista por alguém como ele. Homens como Arthur pertenciam a um universo que ela só enxergava nos outdoors e vitrines iluminadas. Ela não queria parecer frágil, muito menos digna de pena. Obrigada, de verdade. Mas eu preciso continuar se eu atrasar. O supervisor não gosta. Ela disse isso com a voz baixa, como quem já se acostumou a pedir desculpas por existir. Mas Arthur percebeu. E percebeu mais do que ela imaginava. E aquela percepção ficou presa na mente dele como uma marca impossível de ignorar. Arthur observou Elisa voltar ao trabalho, subindo lentamente no apoio para alcançar os vidros altos novamente. Mas dessa vez, ele não via apenas uma trabalhadora. Ele via alguém lutando diariamente contra o mundo e ainda assim mantendo uma dignidade que nenhuma joia poderia comprar. Ele ficou ali por alguns instantes parado, sentindo uma inquietação que não sabia explicar. Elisa não olhava para ele mais. Nem precisava. A imagem dela, firme em meio à rotina dura, tinha mexido com algo dentro dele. Algo que ele havia esquecido que existia. Admiração. E uma pergunta nasceu no fundo de seu peito, pequena, insistente. Por que aquilo importou tanto? No resto do dia, Arthur não conseguiu afastar aquela cena da mente. Mesmo em reuniões importantes, sua atenção escorregava para o pensamento de Elisa. Não era atração superficial, não era encantamento passageiro. Era algo mais profundo, algo que nascia quando duas almas reconhecem uma dor semelhante. Ele percebeu que não sabia nada sobre ela, nem seu nome, nem sua história. Mas sentia que precisava descobrir, não por capricho, mas porque algo nele dizia que se ele ignorasse isso, arrepender-se-ia para sempre. E quando o coração fala com essa força, ignorar é impossível. No final daquele mesmo dia, antes de voltar para casa, Arthur ainda estava inquieto. Ele saiu novamente, caminhando até o prédio onde tinha visto Elisa pela manhã. Não sabia se ela ainda estaria lá, se já teria ido embora ou se jamais a veria novamente. Mas foi, movido por algo maior do que lógica. Ao chegar, viu uma figura pequena abaixada na calçada, amarrando o cadarço de um menino sorridente. Era ela, e aquele menino era o pedaço de mundo que ela mais protegia. Arthur parou, observando a cena com o coração acelerado e uma certeza silenciosa. Se ele desse mais um passo, sua vida nunca mais seria a mesma. Arthur se aproximou devagar, como quem teme quebrar algo frágil demais com um simples movimento. Elisa levantou o rosto ao perceber a sombra diante dela, e seus olhos se encontraram mais uma vez. Dessa vez, sem o susto, mas com um reconhecimento silencioso. Gabriel, seu filho, segurava um brinquedo velho nas mãos, daqueles que parecem ter atravessado dias difíceis junto com a criança. Oi, nos encontramos de novo, Arthur disse, tentando soar natural, embora algo dentro dele estivesse pulsando forte. Elisa sorriu de leve, um sorriso tímido, quase defensivo, como quem não sabe exatamente o que fazer com gentilezas. E naquele sorriso tímido havia uma história inteira que ele ainda iria descobrir.
Esse é o Gabriel, disse Elisa, colocando a mão na cabeça do menino com delicadeza. Gabriel olhou para Arthur com aquela curiosidade pura que só crianças têm, sem julgamento, sem barreiras, sem saber que naquela conversa vidas inteiras estavam prestes a mudar. Oi, moço! Ele disse com uma empolgação sincera, e Arthur se viu sorrindo de verdade pela primeira vez em dias. Elisa observou o gesto e algo nela relaxou, ainda que levemente. Era raro ver alguém olhar para o filho dela com carinho antes de olhar para ela com julgamento. E naquele detalhe simples, o destino começava a costurar seu fio mais delicado. Arthur tentou não parecer invasivo. Eu te vi trabalhando hoje. Você se machucou? Perguntou com uma preocupação que não soava forçada. Elisa respirou fundo. Não estava acostumada a alguém se importar. Foi só um susto. A gente se acostuma. A frase saiu sem pensar, automática, como uma armadura. Mas quando ela percebeu como isso soou, seus olhos ficaram levemente embaraçados. Arthur sentiu aquilo como um soco suave ao coração. Quantas vezes ela já tinha se acostumado com o que doía? Essa pergunta ecoou nele. E uma verdade começou a se formar dentro dele como uma certeza incômoda. Ela carregava muito mais do que mostrava. O silêncio entre os três não era constrangedor. Era o tipo de silêncio que preenche e diz mais do que palavras poderiam dizer. Gabriel chutava uma pedrinha na calçada com inocência, enquanto os dois adultos se observavam com cautela e curiosidade. Arthur não sabia como dizer o que sentia, porque nem ele entendia direito. E Elisa não sabia como reagir ao fato de alguém como ele estar ali, parado, prestando atenção nela. Ela temia que aquilo fosse passageiro, uma coincidência gentil que desapareceria no dia seguinte. Mas algo no olhar de Arthur dizia que havia algo diferente desta vez. E até o vento parecia perceber que algo estava se movendo ali. Então, Arthur fez algo simples e ainda assim enorme. Ele ofereceu a Elisa o que quase ninguém tinha oferecido a ela nos últimos anos: tempo. Posso te acompanhar até sua casa? Só conversar um pouco? Perguntou sem arrogância, sem pressa, sem exigir nada. Elisa hesitou. O mundo tinha lhe ensinado a desconfiar até da bondade. Mas quando olhou para o filho, que sorria para Arthur como se já o tivesse escolhido, algo dentro dela suavizou. Tudo bem, ela respondeu. Eles começaram a caminhar lado a lado, em um passo lento, quase natural. E cada passo aproximava não apenas seus corpos, mas seus destinos. O caminho até o bairro de Elisa era longo e atravessava regiões que Arthur raramente havia visto de perto. As ruas deixavam de ser largas e iluminadas para se tornarem vielas estreitas, com muros descascados e janelas que guardavam histórias silenciosas. Elisa caminhava com passos firmes, como quem já havia percorrido aquele trajeto 1 milhão de vezes, em dias bons e ruins. Arthur, ao seu lado, observava tudo com uma sensação nova, a sensação de que estava finalmente vendo a vida real, sem filtros, sem luxo, sem máscaras. Não era um passeio, era um mergulho. E quanto mais ele observava, mais entendia que Elisa carregava um peso que não se via, apenas se sentia. E essa percepção começava a rasgar algo dentro dele que ele nunca imaginou que pudesse doer. Eles caminhavam sem dizer muito, mas o silêncio era sincero. Elisa olhava para o chão às vezes, como quem calcula as palavras antes de entregá-las. A vida nem sempre foi assim. Ela disse em um tom que parecia liberar um segredo guardado há tempo demais. Arthur virou o rosto para ela com atenção total. Não era curiosidade, era respeito. Elisa respirou fundo antes de continuar. Contou que havia amado alguém, acreditado em promessas, construído sonhos sobre palavras bonitas, até que um dia tudo que era amor virou abandono. O pai de Gabriel havia partido antes mesmo do menino aprender a falar. E desde então, Elisa aprendeu a sobreviver com o que sobrava, não com o que desejava. Enquanto ela falava, Arthur sentiu o peito apertar, como se estivesse ouvindo algo que já conhecia de outro lugar.
não os fatos, mas a dor. Eu sei o que é viver cercado de gente, e ainda assim se sentir sozinho, ele confessou, com a voz baixa, quase confessando algo íntimo demais para ser dito em voz alta. Elisa parou, olhando para ele com surpresa genuína. Era difícil imaginar alguém como ele sentindo falta de algo que parecia tão disponível ao seu redor. Mas ali, naquele olhar, ela percebeu: solidão não escolhe endereço. E naquele instante, duas dores que viviam separadas se reconheceram pela primeira vez. E o reconhecimento criou um laço invisível, forte, silencioso e inexplicável. Gabriel caminhava na frente, chutando tampinhas de garrafa como se fossem tesouros preciosos, alheio ao peso emocional que se formava atrás dele. Elisa olhou para o filho com um amor tão completo que Arthur sentiu algo dentro dele estremecer. Era esse amor, bruto, puro, sacrificado, que faltava em sua vida. Ele tinha status, viagens, festas, elogios, mas não tinha esse tipo de amor que nasce no meio da dor e mesmo assim floresce. A forma como Elisa olhava para Gabriel era algo que ele nunca tinha visto no mundo ao qual pertencia. E essa constatação foi como um espelho. Ele percebeu tudo que tinha e tudo que não tinha. Quando chegaram ao prédio simples onde Elisa morava, ela parou diante da porta. Não era grande, nem bonito, nem parecia impressionante. Mas era lá. Era o lugar onde ela enxugava lágrimas, contava histórias para fazer o filho dormir e guardava as pequenas vitórias que o mundo nunca aplaudia. Ela se virou para Arthur e pela primeira vez não tentou esconder nada, nem o cansaço, nem a força, nem o medo. Obrigada por não ir embora, ela disse. E Arthur sentiu que aquelas palavras tinham o peso de uma vida inteira em cima delas. Ele sorriu de volta, mas por dentro algo gritava. A partir dali, não haveria mais volta. Nos dias que se seguiram, Arthur começou a aparecer com mais frequência. Sempre respeitoso, sempre cuidadoso, sempre atento aos pequenos detalhes que ninguém mais notava. Às vezes, ele trazia algo simples como pão fresco. Outras vezes, apenas uma conversa leve depois do trabalho. Elisa tentava agir naturalmente, mas o mundo ao seu redor parecia querer lembrá-la do lugar onde diziam que ela pertencia. As vizinhas cochichavam, algumas com inveja, outras com malícia, outras simplesmente por prazer de ver uma história antes de saber seu significado. Elisa engolia tudo em silêncio, tentando proteger aquele pequeno pedaço de paz que havia encontrado. Mas o destino nunca entrega algo tão precioso sem cobrar provas. Nos dias que se seguiram, Arthur começou a aparecer com mais frequência. Sempre respeitoso, sempre cuidadoso, sempre atento aos pequenos detalhes que ninguém mais notava. Às vezes, ele trazia algo simples como pão fresco. Outras vezes, apenas uma conversa leve depois do trabalho. Elisa tentava agir naturalmente, mas o mundo ao seu redor parecia querer lembrá-la do lugar onde diziam que ela pertencia. As vizinhas cochichavam, algumas com inveja, outras com malícia, outras simplesmente por prazer de ver uma história antes de saber seu significado. Elisa engolia tudo em silêncio, tentando proteger aquele pequeno pedaço de paz que havia encontrado. Mas o destino nunca entrega algo tão precioso sem cobrar provas. Arthur chegou naquele exato momento, como se o universo tivesse decidido testar ambos ao mesmo tempo. Ele percebeu o ar pesado, o olhar distante de Elisa, o sorriso que não subia até os olhos. "Está tudo bem?" perguntou com voz suave, sincera. Elisa respirou fundo, mas a dor ainda queimava. "Arthur, eu não sei se isso é real. Eu não sei se você sabe o que está fazendo." Ele franziu o senho, sentindo algo perigoso se aproximar. Aquela dúvida não era sobre ele, era sobre o mundo, sobre os julgamentos, sobre as cicatrizes que ela carregava. E quando a ferida é antiga, qualquer toque faz sangrar. Ele se aproximou devagar, olhando para ela como quem segura a verdade com as duas mãos. "Elisa, eu não estou aqui para provar nada para o mundo. Eu estou aqui porque algo em você me fez lembrar que eu ainda posso sentir.
e eu não sentia nada há muito tempo. Ela fechou os olhos, porque a verdade dói mais quando é bonita demais. Gabriel apareceu na porta do restaurante, chamando a mãe, e a conversa terminou ali, suspensa, inacabada, viva. Mas Arthur sentiu algo claro. Ele não podia perder aquilo. Não podia deixar o mundo arrancar dela o que estava florescendo devagar. Naquela mesma noite, enquanto Elisa tentava dormir, a mente dela era uma batalha silenciosa. Amor e medo. Desejo e autoproteção. Sonho e cicatriz. Ela lembrava da última vez que acreditou em alguém e como pagou com o próprio coração. Do outro lado da cidade, em sua cobertura silenciosa, Arthur olhava para o teto, sentindo o vazio de sempre, mas dessa vez acompanhado de um medo novo. O medo de não conseguir alcançá-la antes que ela se fechasse novamente. E foi nesse silêncio distante que ambos entenderam. Algo precisava acontecer, ou aquilo se perderia para sempre. No dia seguinte, Arthur decidiu fazer algo diferente. Não avisou com mensagens, não planejou um grande gesto. Apenas apareceu cedo na casa de Elisa, antes dela sair para trabalhar. Gabriel abriu a porta ainda sonolento, mas quando viu Arthur, seu rosto se iluminou com um sorriso tão puro que fez o homem sentir o coração aquecer. Elisa veio logo atrás, surpresa, sem saber se estava pronta para vê-lo tão cedo. O ar entre os dois carregava tudo o que não foi dito na noite anterior. Arthur respirou fundo, como quem precisava encontrar coragem dentro de si. E quando ele finalmente falou, cada palavra parecia carregada de destino. Eu quero conhecer você de verdade, disse ele, sem rodeios, sem poesia, sem proteção. Elisa congelou por um momento, porque ninguém dizia isso para ela. Queriam sua força, sua paciência, sua sobrevivência, mas não ela. Seu primeiro instinto foi recuar. Procurar uma desculpa para fugir, porque a dor antiga ainda queimava. Mas Gabriel segurou sua mão, como se soubesse que ali havia algo que poderia mudar tudo. Elisa respirou fundo, tentando equilibrar o coração que tremia dentro do peito. Eu não sei se consigo. Sua voz saiu pequena, quebrada, real. E essa honestidade teve um peso maior do que qualquer promessa bonita. Arthur deu um passo mais perto. Não para pressionar, mas para sustentar. Eu também não sei, ele admitiu. Mas eu quero tentar. E eu nunca quis tentar nada antes. Essa confissão caiu entre eles como um milagre silencioso. Elisa olhou para ele como quem olha para algo que pode curar, mas também pode ferir. Porque amar de novo, para ela, era como andar descalça sobre vidro. Qualquer movimento errado poderia reabrir cicatrizes que ela passou anos tentando remendar. Mas quando olhou para Gabriel, viu esperança. E quando olhou para Arthur, viu sinceridade. E esperança e sinceridade juntas são perigosas, porque fazem o coração acreditar de novo. Eles passaram aquele dia juntos. Foram ao parque. Deixaram o tempo fluir como se o mundo tivesse desacelerado. Gabriel corria rindo, e o riso de uma criança tem o poder de quebrar muralhas inteiras. Arthur e Elisa conversaram sobre tudo e sobre nada. Sobre pequenas memórias, pequenas dores, pequenos sonhos que nunca foram ditos em voz alta. Arthur descobriu que Elisa gostava de observar o céu quando estava triste. E Elisa descobriu que Arthur tinha medo de dormir quando a cidade ficava silenciosa demais. E quando pessoas trocam medos, não só palavras, elas já não são estranhas. Elas começam a se reconhecer. Mas enquanto eles caminhavam naquela felicidade frágil, alguém os observava à distância. Uma mulher elegante, postura orgulhosa, sorriso calculado. Mariana, ex-namorada de Arthur. Uma das muitas que amavam a riqueza, não o homem. Ela os observou por alguns minutos e seus olhos estreitaram como lâminas. Não era amor o que ela sentia, era posse, era ego. Era a incapacidade de aceitar que alguém tão simples tivesse algo que ela nunca conseguiu. O olhar verdadeiro de Arthur. E naquele olhar de Mariana nascia a tempestade que ameaçaria tudo. Mariana não era o tipo de mulher que aceitava perder algo que considerava seu.
mesmo que nunca tivesse realmente possuído. Naquela mesma noite, ela foi até a cobertura de Arthur, usando o perfume que ele costumava elogiar e o sorriso que tantas vezes serviu como máscara. Arthur abriu a porta com surpresa, sem entusiasmo. Mariana entrou como quem entra na própria casa, ignorando os sinais de que já não pertencia àquele espaço. Ela foi direta. Eu te vi. Com ela. A palavra ela saiu envenenada, como se Elisa fosse uma ofensa ao mundo. Arthur manteve a calma, mas seu coração endureceu. E o silêncio que veio em seguida pesou mais do que qualquer grito poderia pesar. Mariana riu, um riso incrédulo, carregado de desprezo. Arthur, você sabe que isso não faz sentido. Você e ela, uma mulher que limpa vidros. Uma mãe solteira? Você acha mesmo que isso vai durar? Ela falava como quem dita leis do mundo. Leis cruéis, frias, sociais. Mas Arthur não desviou o olhar, nem por um segundo. Eu não estou pedindo que o mundo entenda, ele respondeu. Eu estou escolhendo o que me faz sentir vivo. Maria o encarou, esperando que ele recuasse, esperando que ele se lembrasse do lugar que um homem como ele deveria ocupar. Mas ele não recuou, e quando o poder do ego é desafiado, ele se torna perigoso. No dia seguinte, Elisa sentiu o primeiro impacto da tempestade. Ao chegar ao trabalho, encontrou olhares diferentes. Não aqueles olhares passageiros de quem não vê, mas olhares fixos, julgadores, venenosos. Sussurros se arrastavam pelos corredores como sombras. É ela. Aqui está com ele. Coitado dele, deve estar perdido. Isso nunca vai durar. Elisa tentou ignorar, tentou respirar, tentou continuar. Mas cada palavra era um lembrete cruel de que o mundo não perdoa quem tenta subir sem permissão. E o medo que ela tinha tentado enterrar voltou a respirar. Na hora do almoço, Mariana apareceu no restaurante onde Elisa limpava vidros. Chegou elegante, impecável, com o olhar afiado como faca. Elisa a reconheceu sem precisar de apresentação, porque dor reconhece ameaça instantaneamente. Mariana se aproximou com um sorriso que não tinha calor. Eu só queria que você soubesse. Ele não é do seu mundo. Isso é temporário. Ele só está encantado. Ele vai acordar. Elisa sentiu o chão tremer, não porque acreditou, mas porque ela tinha medo de acreditar. Mariana saiu como entrou, deixando perfume e veneno no ar. E quando o veneno encontra uma ferida antiga, ele queima. Naquela noite, quando Arthur chegou para encontrar Elisa, ela estava diferente. Não fria, apenas cansada. Cansada de lutar contra um mundo inteiro sozinha. Arthur, eu não sei se consigo, ela disse com a voz baixa, quase quebrando. Ele se aproximou, devagar, como quem segura algo sagrado. Elisa, eu não quero que você lute sozinha. Eu estou aqui. Mas ela desviou o olhar, não por falta de sentimento, mas por medo de perdê-lo. O amor estava ali, vivo, pulsando entre os dois. Mas o medo também estava. E naquele instante, o destino segurou a respiração, esperando qual deles venceria. Elisa sentou-se na beira da cama naquela noite, com Gabriel dormindo ao seu lado, respirando tranquilo, como se o mundo lá fora não pudesse tocá-lo. As palavras de Mariana martelavam sua mente, não porque eram verdade, mas porque elas atacavam exatamente onde Elisa guardava suas maiores inseguranças. Ela temia ser abandonada novamente. Temia ser apenas um capítulo temporário na vida de alguém que já tinha tudo. A dor do passado era uma sombra que se escondia atrás de cada tentativa de felicidade. Mas enquanto observava o filho, ela percebeu que ensinar Gabriel a acreditar no amor significava permitir-se acreditar também. Porque filhos aprendem mais pelo que veem do que pelo que ouvem. E naquele momento Elisa entendeu. Não podia deixar o medo vencer. Arthur, por sua vez, estava na varanda da cobertura, olhando para a cidade que cintilava sob o céu noturno, refletindo sua própria confusão. Ele não sabia como provar para Elisa que seus sentimentos eram reais. Não com presentes, não com palavras bonitas, não com promessas grandiosas. Ele precisava mostrar com constância, com tempo, com permanência.
Ele precisava permanecer mesmo quando fosse difícil, mesmo quando o mundo estivesse contra. E foi nessa noite que ele tomou sua decisão. Ele não deixaria Elisa enfrentar aquilo sozinha. Não mais. Porque amor não é sobre intensidade momentânea, é sobre permanecer quando a tempestade chega. Na manhã seguinte, Arthur voltou ao restaurante onde Elisa trabalhava. Mas dessa vez não chegou sozinho. Chegou com uma proposta que ninguém esperava ver. Um projeto social em parceria com sua rede de hotéis, oferecendo formação profissional e oportunidades para mulheres solo da comunidade. Elisa observava tudo em silêncio, o pano ainda molhado na mão, o coração acelerado demais. Não era sobre dinheiro, não era sobre poder, era sobre ele mostrar ao mundo que ela não era um erro, era uma escolha consciente, firme, real. As pessoas ao redor ficaram sem palavras, porque quando alguém demonstra amor em público, o julgamento perde força. E pela primeira vez, Elisa se sentiu vista, não como sobrevivente, mas como mulher. Quando a reunião terminou e as pessoas começaram a se dispersar, Arthur caminhou até ela, devagar, sem pressa, com o olhar mais sincero que ela já tinha visto. Eu não quero te perder. Não por medo, não por opinião dos outros, não por ninguém. Você e Gabriel são a primeira coisa que fez sentido na minha vida em muito tempo. Elisa respirou fundo, sentindo cada palavra entrar, não no ouvido, mas no coração. Ela não respondeu imediatamente. Em vez disso, deu um passo à frente e deixou sua testa encostar na dele. Não era um beijo. Era algo mais profundo. Era confiança. Era rendição. Era amor nascendo no lugar onde antes só havia cicatriz. E naquele toque, o destino finalmente descansou. Os dias que seguiram não foram perfeitos, mas foram verdadeiros. Elisa continuou trabalhando, mas agora sem carregar o peso de lutar sozinha. Arthur continuou seu mundo, mas agora com um lar para onde voltar. Gabriel cresceu, vendo o amor não como fantasia, mas como escolha diária. E a cidade, tão acostumada a olhar sem ver, teve que aprender a enxergar. Porque quando duas almas se encontram de verdade, nada, nem o passado, nem o medo, nem a opinião do mundo, consegue separar. E se essa história tocou seu coração de alguma forma, se inscreva no canal, porque ainda existem muitas histórias como essa esperando para serem contadas. Histórias onde o amor vence. Histórias onde a coragem floresce. Histórias onde o destino encontra seu caminho, mesmo quando tudo parece impossível.